E aí, galera? Meu nome é Camille, uma das apresentadoras desse podcast maravilhoso, diretamente aqui dos estúdios da Ocoteia Produtora Audiovisual. E a gente tá aqui a mais um episódio do Joinville Cast, da ideia ao sucesso, podcast que tem a cara de Joinville. Então já coloca aí o teu dedinho no like, compartilha esse vídeo, porque hoje o papo vai ser da hora, né, Lu? Boa noite a todos. Não deu, É que a gente nunca sabe quando você vai assistir, por isso que a gente resolveu tirar o boa noite a todos, né? Porque vai ao ar à noite. Mas eu queria agradecer a presença de todos aqui que estão nos assistindo. Queria pedir muito que vocês curtam o Joinville Cast. E agora estamos aqui com o Dredd, que curtam ele, curtam a gente, a Camille, a Luana. E queria agradecer também aos nossos patrocinadores, que são a Meyer Advogados, a V0 Marketing, a Marielle Tamara, coach e treinadora empresarial, Ronaldo, Ana, Martina, que te ajudam a morar e trabalhar na Europa, Gayatri Saneamento, O Cerealista, Ricardo do Enneagrama, Vili Glass e agora o Dredd, que é coach, né? Coach em saúde, performance física e mental. Queria se apresentar, Dredd. Aproveita e já fala do porquê do nome Dredd, tá? Maravilha. Porque eu fiquei sem saber. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Já resolvemos o problema. Adorei. Vou aderir. Meu nome é Wellington, na verdade, mas nem minha mãe nem os meus filhos me chamam de Wellington. Fiquem à vontade para me chamar de Dredd. Dredd é porque eu tenho dreads, talvez no ângulo você não consiga ver. Não percebi. E eu trabalhava, a minha primeira formação é professor de educação física, e eu trabalhava numa academia, comecei a trabalhar na academia, e os alunos dos turnos diferentes começaram a falar, tem um professor muito legal de manhã, que como que ele é? É um professor de dread, é um coach de dread, dread coach, e aí ficou. Eu gostei do nome, achei que combinava, e aí eu uso daí pra frente, até os meus filhos me chamam de Dredd, e foi por aí que ficou. Bom, eu sou formado em educação física, né, minha primeira formação, e eu trabalhei por muito tempo como personal trainer, e aí eu tinha o sonho de empreender, de abrir o meu próprio espaço, de ter uma academia, e aí eu conheci o CrossFit na época. Isso a gente tá falando de 2011, tá? Uhum. E aí eu conheci o CrossFit, tinha uma academia apenas no Brasil, que era em São Paulo. Eu sou de São Paulo, estou em Joinville faz 3 anos. E aí eu comecei a estudar sobre e comecei a trabalhar numa academia de CrossFit. E aí alguns anos depois eu abri a minha própria academia, né? E obviamente, como a maioria dos empreendedores, eu era muito bom tecnicamente, abri a minha academia e aí eu não tinha a mínima ideia do que eu tinha que fazer, né? E aí eu comecei a sofrer, principalmente emocionalmente, com a pressão do negócio, a minha autocobrança de querer fazer o negócio dar certo, a pressão dos sócios e investidores, que eu era o responsável técnico, e a pressão de gerenciar uma equipe, né? Equipe de treinadores, os alunos, e eu comecei a ter muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, que aquilo aflorou algumas questões pessoais que eu tinha, que eu desenvolvi desde criança até quando eu comecei a trabalhar. E ali naquele momento, saíram sócios, saíram parte da equipe, e aí um dos meus sócios, na época, que é um grande amigo e parceiro e mentor, chamado Paulo Alvarenga, ele me deu um curso chamado Líder do Futuro, que era uma imersão de 5 dias. A academia devia ter uns 6 meses, né? Não é um momento tão bom assim pro dono sair, mas o negócio estava tão ruim que foi a melhor escolha. Chegando lá, no hotel, no quarto, tinha um envelope em cima da cama. Eu abri o envelope e estava escrito, Dredd, o que as pessoas ganham sendo lideradas por você? E aí eu não soube o que responder. Eu sequer tinha imaginado que alguém tinha que ganhar alguma coisa sendo liderado por mim. Só que ali eu entendi que liderança era tudo sobre servir, não era sobre benefício próprio, né? Quando você é líder, você serve as pessoas. E outra coisa que eu entendi é que tudo que eu fizesse seria tão bom quanto eu fosse como pessoa, né? Porque tudo que a gente faz parte de quem a gente é. E ali eu entendi que eu precisava me desenvolver como pessoa e mergulhei nesse mundo do desenvolvimento pessoal. E aí eu fui estudar. Fiz formação em coaching de liderança e alta performance, fiz formação em inteligência emocional, pós-graduação em neurociência do comportamento, fiz formação em logoterapia, que é uma teoria psicológica.
E aí eu me conectei com uma coisa que é o que eu trabalho hoje de forma mais profunda, que quando você começa a cavar, você chega na filosofia, que é o berço de todas as disciplinas, e eu me conectei muito com uma escola filosófica chamada estoicismo, que fala muito sobre a vida prática, sabe? Como que eu resolvo as questões do dia a dia? A perda de um ente querido, eu perdi todos os meus bens materiais, como que apesar disso eu posso ter uma vida boa, construir resiliência e lidar com as questões da vida e fluir com a vida. E aí a minha vida começou a melhorar em todos os níveis que você imaginar, financeiro, relacionamentos, tudo começou a melhorar. E eu comecei a entender melhor sobre o cérebro e o comportamento dos meus alunos e eu consegui ajudar melhor eles. Por exemplo, quando uma pessoa fala, Dredd, eu não nasci para fazer exercício físico. Isso não tem a ver com treino. Isso tem a ver com crenças, com experiências que ela teve e ela criou como uma forma de defesa esse tipo de pensamento. Só que isso está muito mais atrapalhando a vida dela do que ajudando, porque não existe uma pessoa que não nasceu para fazer exercício físico. E aí, a partir daí, eu comecei a ajudar, não só na parte do treino, mas ajudar as pessoas a desenvolverem um repertório emocional e comportamental. Então, eu criei um movimento, eu sou líder do movimento A Vida é o Treino, que significa justamente isso, né? A gente tem que treinar o nosso corpo para viver bem, mas também encarar a vida como uma preparação, como um treinamento, para a gente se tornar a nossa melhor versão. Com Uau. certeza. Isso me lembrou muito a Grazi. É. O jeito dele de falar, né? De enxergar a atividade física de uma maneira um pouco mais profunda, digamos assim, né? A reverbera o que é a gente, né? Tipo, a disciplina de ter a constância de fazer uma atividade física vai reverberar também no nosso âmbito pessoal, profissional, questão de como a gente lida com a comida também, né? Então, assim, porque tudo na vida eu acho que é constância. É constância e disciplina. Então, eu acredito muito que o fato de a pessoa não querer ir fazer atividade física está muito mais relacionado à nossa cabeça do que qualquer outra coisa. Então, Sim. fazer esse treinamento, trabalhar a nossa cabeça é muito importante nesse... Ô, Dredd, Diga. deixa eu te perguntar uma coisa. Você me falou que fez não sei o que lá de neurociência, fez Pós-graduação. pós-graduação, Aham. vários cursos Sim. aí acerca de comportamento, Sim. neurociência, enfim. E desenvolvimento humano, né? Isso. Eu imagino que nesse período da tua vida tu tenha ficado muito, assim, confuso, né? Por que que eu te digo isso? Não confuso de, não sei o que eu tô fazendo, não é isso. Confuso no sentido de nós temos aí muitas filosofias ao nosso favor, né? Para que a gente possa estudar. Só que quando a gente acaba estudando uma e outra, em algum momento elas acabam meio que se conflitando, se contradizendo. E por mais que você se identifique com um tipo de filosofia mais do que o outro, ainda assim você vai concordar com muitos pontos e discordar em outros. Como é que você conseguiu pegar tudo aquilo que você aprendeu e estudou e transformar numa única linha de pensamento que é o que você faz hoje? Maravilha. Eu vou usar um exemplo para explicar, tá? Tá. Você já ouviu falar de um termo chamado chakras? Sim. Pontos de energia. Se você pegar os chakras, os pontos de energia, e você pesquisar no Google uma foto, você vai ter alguns pontos específicos no meio da testa. Eu não entendo muito disso, tá? É só para uma explicação. No meio da testa, na garganta, no externo aqui, embaixo do peitoral, no umbigo e na região genitália, certo? Agora, se você jogar no Google os órgãos responsáveis pela secreção hormonal do nosso corpo, você vai achar os mesmos pontos. Sim. Então, onde eu quero chegar? Muitas das culturas, teorias, dogmas, qualquer coisa que você imaginar, falam a mesma coisa de formas diferentes. Sim. Esse é o primeiro ponto. E o problema é que as pessoas se apegam muito mais à forma do que ao conteúdo. Entende? E o segundo ponto, eu sou o cara dos princípios. Se você falar pra mim, Dredd, a gente tem um podcast aqui, beleza. E eu vou pedir pra você me explicar como funciona o podcast, eu não quero os detalhes, eu não quero os hackzinhos, não me interesso por você faz isso ou aquilo. Não, qual que é o princípio por trás de um podcast? O que tem de importante, de realmente importante? Porque o princípio, você constrói ferramentas. E a maioria das pessoas são tão imediatistas que elas só são apegadas às ferramentas. Então, respondendo de forma direta a sua pergunta,
esse conflito ele diminui quando a gente se conecta com os princípios, com a origem das coisas. Entendi. Então, eu comecei a cavar justamente daí. Eu fui estudar inteligência emocional, fiz uma formação baseada no Daniel Goleman, que é um dos maiores nomes e referências na inteligência emocional. Só que aonde ele bebeu? Qual fonte que ele bebeu? Aí eu fui na fonte. E aonde essa fonte bebeu? E aí eu fui cavando e aí eu me conectei com a filosofia estoica. Por exemplo, a última formação que eu fiz foi de terapia cognitivo-comportamental, TCC. E o Aaron Becker, que é o cara que criou essa terapia, ele construiu ela baseada numa frase de um filósofo estoico chamado Epíteto, que é: não são as coisas que te aborrecem, é o seu julgamento sobre as coisas que te aborrecem. Então, toda a terapia cognitivo-comportamental é baseada nisso, né? Da gente entender quais são as nossas impressões sobre as coisas e julgar elas, analisar elas, porque a gente consegue entender. E aí eu fui para o estoicismo. E o segundo ponto é identificação, né? Então, eu chego no princípio que tudo que eu cavei me levou até o estoicismo, e tem um outro lance de identificação. Eu comecei no esporte de alto rendimento, eu fui atleta, comecei com 6 anos. Eu tenho 38, então tenho mais de 30 anos no esporte. E eu desenvolvi várias virtudes, princípios e mentalidade do esporte que eu levei para os negócios, que eu levei para os meus empreendimentos. Então, o estoicismo prega bastante o treino para você construir repertório emocional e comportamental. Então, a afinidade com o treino, mas chegar na origem das coisas, da onde surgiu as coisas, é o que me fez conseguir traçar uma linha mestra, né? Mas eu não sou engessado. Eu sou muito curioso e eu vou trazendo aquilo que faz sentido, que complementa. Legal. Eu li uma vez um livro, eu não vou me recordar do nome agora, mas ele fala justamente sobre como diferentes culturas enxergam o mundo. E isso desde a antiguidade, né? Até mesmo civilizações que não existem mais. Então, eles falavam, inclusive, sobre histórias que estão descritas, vamos lá, filosofia cristã, né? A Bíblia. Existem histórias que a gente lê, que a gente entende e tá tudo certo, compreendemos dessa maneira, mas antigas civilizações falam das mesmas histórias, mas com nomes diferentes para diferentes personagens, em épocas diferentes, de uma maneira de falar totalmente diferente. Ou seja, nós vemos que muitas culturas possuem a mesma opinião acerca da existência de um Deus, acerca de a maneira que nós devemos viver, e a maneira que o ser humano consegue ser bem-sucedido, só que seguem filosofias diferentes. Inclusive, você está falando sobre o estoicismo, né? Lá na Grécia, acho que em Atenas, havia um filósofo, né, que se chamava Epinêmides, não lembro como se fala o nome dele. Mas ele foi, inclusive, citado na Bíblia, né? Por quê? Porque toda filosofia... Os históricos são citados na Bíblia. Exatamente, porque a gente consegue identificar e fazer uma leitura daquilo que um apóstolo estava querendo explicar, usando aquilo que o povo entendia. Ou seja, se eu quero falar com esse povo, eu preciso usar a linguagem deles. E eles realmente eram um povo muito... eu acho que eles eram engessados. Porque para eles era a cultura deles e pronto. Hoje nós temos uma visão macro, né? A gente consegue identificar todas. Inclusive, a gente consegue tirar, não filosofias, mas tirar técnicas dessas filosofias antigas, como você mesmo fez, né? No teu próprio livro. Depois eu quero que você me explique um pouquinho mais sobre ele. O livro. Atleta Estoico. Aí tem outros livros que o Dredd escreveu que a gente achou maravilhoso. A gente mandou até trazer, né? Que é Treinador Fora de Série. E essa tal felicidade. Quer contar um pouquinho mais sobre esses livros? Como que surgiu a ideia de escrever esses livros, Sim, né? Esse aspecto que eu trago do treinamento físico, do repertório emocional e comportamental, ele é muito aplicado, baseado em tudo que eu já passei na minha vida, né? E eu entendo que eu passei por isso para conseguir sistematizar isso de uma forma que outras pessoas consigam se desenvolver para lidar melhor, principalmente com as adversidades, e viver bem em situações que a maioria das pessoas não suportariam. Esse livro, o primeiro livro que eu escrevi, que é essa tal felicidade, que eu escrevi um capítulo, fui convidado, eu correlaciono saúde com felicidade. Então, qual é a relação entre eu ser uma pessoa saudável e ser feliz? E a história desse livro é muito legal, porque foi o seguinte: eu tive uma formação de base escolar muito ruim, né? Primeiro porque eu não me encaixava na escola. E segundo que a qualidade do ensino que eu tive não foi muito boa. Então, a minha língua portuguesa não é muito boa. A minha escrita
tem vários erros e tudo mais. E a Eu minha acho que é da grande maioria Sim. dos brasileiros. E a minha esposa é a CDF da família, né? Uhum. E ela sempre me ajudava com os textos, corrigia e tudo mais. E eu sou um cara impulsivo às vezes, né? Eu escrevo um negócio, eu quero postar agora. E aí eu fiz um post sobre uma coisa que eu estava estudando e postei. E aí uma pessoa comentou assim, você deveria estudar a mesma língua portuguesa. Na hora, isso soa como um soco na cara de qualquer um, né? Os estoques chamam isso de proto-emoção. Essa primeira emoção que vem, a gente não controla, né? Uhum. E aí, eu fiz uma autoanálise. Falei, peraí, é verdade ou não é? E era verdade, eu realmente precisava estudar língua portuguesa. Só que eu não sou ingênuo, né? Eu entendi que, se você é minha amiga, você vai no direct ou no meu WhatsApp e fala, cara, você tá errado, corrige lá depois. Claro. Se você comenta no meu post, você quer me expor, né? Você não quer me ajudar. Só que o que eu entendi na vida é que quando você tá com a mentalidade certa, até quem quer te atrapalhar te ajuda. Uhum. E aí eu fui no direct desse cara e falei, cara, obrigado pelo feedback, realmente é uma coisa que eu preciso melhorar. Valeu. Aí o cara apagou. E no dia seguinte, eu coloquei como objetivo escrever o meu primeiro livro. E aí, na mesma semana, eu fui convidado para escrever esse capítulo e eu transformei isso em combustível para colocar nesse livro. Ou seja, o cara te ajudou. Me ajudou. Nossa, e engraçado a questão de, tipo, quando a gente profetiza muito uma coisa, a coisa acontece, né? Eu achei interessante isso. A neurociência explica isso de uma forma simples. Eu fui pai 3 vezes, né? Eu não dei a luz a nenhum, obviamente, mas eu fui pai 3 vezes. E quando a minha esposa estava grávida, parece que o mundo fica grávido, né? Ela enxerga várias grávidas. Por quê? Aquelas coisas já existiam, só que a nossa consciência não estava expandida para enxergar aquilo. E quando eu falo, cara, eu quero escrever um livro, eu começo a enxergar isso. Porque isso já existe, né? Só que a gente não vê. O nosso cérebro é seletivo baseado naquilo que a gente coloca nosso foco. Faz total sentido. É igual carro. Uma vez eu comprei um carro, Aí você fala, nossa, eu andava todo na mundo tá rua, comprando esse carro eu agora? falei, gente, ué, o que tá acontecendo? É super verdade. Verdade Na mesmo. verdade, você aumenta o seu campo de visão para aquele determinado assunto. Aí, o segundo livro, que é o Treinador Fora de Série, eu montei um negócio do zero, eu não tinha nenhum conhecimento sobre negócios, nenhum conhecimento sobre gestão de pessoas. E anos depois, eu fui eleito o 3º melhor head coach de CrossFit do Brasil em 2018. Só pra vocês terem ideia. O Brasil era, na época, o 2º país com maior número de academias de CrossFit do mundo. E eu fui eleito o 3º melhor head coach. Head coach é o treinador responsável de CrossFit, aplicando esse olhar, né? Que é um olhar mais humano porque eu faço. Tem o desenvolvimento técnico, mas o que eu acredito é que técnica não é diferencial, né? Quando você vai numa padaria, você espera que o padeiro saiba fazer um bom pão. É o mínimo, né? Exato. Técnica é o mínimo. Agora, entender sobre pessoas, pra mim nunca fez sentido a gente trabalhar com gente e não entender de gente. Exatamente. E conseguir ter uma visão de negócios, que eu tive bons professores, eu sistematizei isso, conectando técnica, comportamento humano e negócios, e fiz o meu negócio crescer. A gente chegou a ter uma academia de CrossFit numa das regiões mais caras e concorridas de São Paulo, uma academia com mais de 300 alunos. E eu, na pandemia, eu sistematizei isso em 30 lições, tanto do aspecto técnico, do comportamento humano e negócios. E aí saiu esse livro aqui. Mas ele é voltado para qualquer tipo de profissional. Ele serve... os exemplos são mais fáceis de entender se você é professor de educação física. Entendi. Mas aqui são princípios. Serve para qualquer tipo de profissional. Perfeito. E o último livro saiu esse ano, que é o Atleta Estoico, que ele é um programa de treinamento em formato de livro. Então, a primeira diferença. Por quê? Eu entendi que o mundo que a gente vive é um mundo muito teórico. As pessoas estudam muito, sabem pouco, sabem raso de muita coisa, mas não fazem nada. Sim. E ele é um programa de treinamento. Então, ele é um programa de exercícios práticos para você colocar em prática. Então, é um livro pequeno que você vai ler rapidinho, só que é sobre fazer os exercícios. Tomar atitude, né? E ele te ajuda a construir o que eu chamo de mente imperturbável. Eu não acredito de mente blindada. Como eu te falei,
As proto-emoções, elas acontecem. Se eu, por exemplo, fingir que vou te agredir aqui, o nervosismo vai tomar conta de você e você não tem controle sobre isso. Só que o que acontece a partir daí, você tem controle. Então, eu acredito de imperturbável, não de blindagem. Ou seja, uma inteligência emocional, a maneira que você vai lidar a atuação frente a uma emoção, é isso? Exatamente. E isso é extremamente treinável. É possível de ser treinável. Então, eu trago nesse livro passagens da filosofia estoica, e aí trago uma explicação mais mastigada, mais fácil de entender, porque a gente está falando de uma linguagem de 2.500 anos. Né? Né? Total. Então, os últimos 15 anos eu me debrucei nisso para entender, né? E transformei isso em exercícios. Então, são exercícios práticos para te ajudar a construir resiliência. E eu estudei de forma mais profunda bastante sobre resiliência por vários eventos que eu passei na minha vida. E um dos principais pontos que o meu trabalho ajuda as pessoas é se tornar resiliente. Então, quais são os seus principais objetivos em ajudar seus alunos? Assim, como que você ajuda os teus alunos? Maravilha. De uma forma simples, O teu diferencial. eu criei um movimento que chama Vida é um Treino. Que significa treine o seu corpo para viver bem. Porque não existe você viver bem sem fazer exercício físico. Não existe. Não existe você liderar um negócio de sucesso sem fazer exercício físico. É verdade. Não existe você melhorar o relacionamento com as pessoas sem fazer exercício físico. Mas por quê? Eu vou explicar agora. Primeiro. Esse copo aqui, ele é bom ou ele é ruim? Ele é bom? É um copo. Se eu jogar em você, Ele é ruim? se eu te colocar água pra matar sua sede. Ele é bom? Então, o copo é neutro. Sim. Depende da perspectiva. E essa perspectiva, os estoicos chamam de impressão. O que é impressão? Impressão é quando alguma coisa acontece na minha frente, eu tenho uma impressão sobre aquilo, que é o meu olhar sobre aquilo. E quem dá essa impressão são os nossos sentidos. Os nossos sentidos são físicos. Sim. Se o meu corpo é um corpo subdesenvolvido, sem saúde, sem energia, os meus sentidos não são treinados, as minhas impressões ficam defeituosas. E eu tendo a interpretar as coisas de uma forma que elas não são. De uma maneira equivocada. Tem um estudo num livro que chama A Única Coisa, que correlaciona, por exemplo, juízes de tribunal, sabe? E perceberam que esses juízes, eles tinham uma tendência negativa perto da hora do almoço. Porque eles estavam com fome. Tá, isso faz total sentido quando você tá falando, e eu tô correlacionando com aquilo que eu trabalho, dinheiro. Dinheiro é neutro. Ele não é bom nem ruim. O que é bom ou ruim é aquilo que eu faço. E ele vai despertar em mim aquilo que eu já tenho. E aquilo que eu já sou. É mais ou menos isso que você tá falando. Depende do meu filtro, da maneira que eu estou olhando. É isso. Mas o que eu tô dizendo, quando eu faço a afirmação de que não dá para ser um bom líder, um bom empresário sem fazer exercício físico, sem cuidar da saúde, é porque cuidar da saúde não é só melhorar a saúde, estética, emagrecer ou condicionamento físico. O nosso corpo é a forma, é a interface que a gente lida com as outras pessoas e com as coisas. Sim. E se essa interface ela tá subdesenvolvida, isso também vai ser prejudicado. Esse é o primeiro ponto. Sim. Quando eu falo que não dá para você viver uma vida boa sem fazer exercício físico, para viver uma vida boa, a vida exige intensidade. Eu tenho 3 filhos. Às vezes os 3 querem vir no meu colo. Se eu não tiver condições físicas de pegar os 3 no colo, eu vou estar deixando de aproveitar tudo que a vida tem a me oferecer. Esses dias eu fiz uma trilha e levei 2 filhos no braço, aqui numa trilha. Essas experiências vão ficar gravadas em mim e neles. Legal. Ou seja, todo mundo tem potencial, mas não aproveita ao máximo. Exato. Então, eu criei um movimento A Vida é um Treino, que se trata sobre treinar. Mas treinar o quê? Treinar o corpo e treinar as emoções e os comportamentos para você viver bem e lidar com qualquer adversidade que possa acontecer. E quem faz isso eu chamo de atleta estoico. E é justamente por essa ideia do atleta de treinar.
e estoicismo por colocar esses exercícios comportamentais em prática. E o que eu combato? Aqui a gente vai mergulhar um pouco mais profundo. Eu chamo de fábrica de zumbi. O que é um zumbi? Que vai na força do ódio. Na Você academia. Não, até que não, viu? Um zumbi. Já viram um filme de zumbi? Já viu alguma coisa Sim. sobre zumbi? O que é um zumbi? É um morto-vivo. Aham. E ele vive para saciar as necessidades Básicas. básicas. Então, um zumbi, ele acorda, vai procurar comida e pronto. Qual que é a diferença de um zumbi para uma pessoa que acorda, bate ponto, cumpre demanda e vai dormir? Ela nem sabe se ela queria estar fazendo aquilo. Ela nem sabe se aquela vida é a vida que satisfaz ela de forma profunda. Legal. Dredd, eu tava só... Cara, desculpa, eu vou... Não, a minha mente manda vai bala. assim, ó. Eu tava pensando nisso hoje. Olha que interessante. Eu tava vindo pra trabalhar, pra dar aula, e eu pensei justamente sobre isso. Como as pessoas... Mas, né, de um outro segmento. Como as pessoas não têm a mente questionadora. Por que questionadora? Porque se elas não questionam acerca de tudo que elas estão vivendo, elas estão somente sobrevivendo. Elas estão acordando, indo trabalhar, Mas por cumprir que as horário e pessoas não pronto. têm a mente questionadora? E eu já te respondo isso. O que eu comecei a entender? Eu trabalho treinando pessoas de todas as formas, tá bom? Há 15 anos. E o que eu comecei a perceber? As pessoas vinham com obesidade, sobrepeso, sedentarismo, agora burnout, ansiedade, depressão, e vinham buscar minha ajuda, né? E eu comecei a entender que esse não era o problema de fato. O problema não é o burnout, a depressão, a ansiedade, a obesidade, o sedentarismo. Isso são sintomas. O problema real é o que eu chamo de fábrica de zumbi. E aqui eu quero deixar bem claro isso. E a fábrica de zumbi vem do lado obscuro das indústrias alimentícia, farmacêutica, da educação e do entretenimento. Por que eu friso o lado obscuro? Porque eu não acredito que a indústria inteira, e eu compartilho de uma visão do capitalismo do bem. Ou seja, você precisa do que eu faço, vai te beneficiar, eu vendo para você. Eu não vou te enganar e nem vou te vender uma coisa que eu sei que vai te fazer mal. É nisso que eu acredito, tá bom? E o lado obscuro das indústrias, eles só estão preocupados com o lucro e com que você continue gastando o seu tempo, sua vida e seu dinheiro com aquilo, mesmo que aquilo não faça bem para você. Já tem vários estudos que correlacionam, por exemplo, uma alimentação hiperprocessada com dificuldade de desenvolvimento da parte cognitiva e de uma coisa chamada neuroplasticidade, que são novos caminhos neurais do nosso cérebro, são aprendizados. Então, se eu me alimento mal, de uma forma carinhosa, eu fico mais burro. O outro aspecto, o sedentarismo, vem da onde? Da confusão entre qualidade de vida e excesso de conforto. Quem falou que o excesso de conforto e qualidade de vida são a mesma coisa? Tem uma cientista que escreveu um livro chamado Nação Dopamina, que ela explica que quanto mais conforto a gente tem, mais triste a gente se torna. Porque a gente gera um desequilíbrio no nosso sistema de recompensa. Então, a fábrica de zumbi, ela quer que as pessoas se tornem cada vez mais acima do peso, fracas, doentes e alienadas. Que as pessoas não questionem, não perguntem. Tem lugares no Brasil que, infelizmente, as pessoas quase não têm o que comer, mas tem uma televisão. Sim. Então, Tem existe celular. uma programação. Gente, tem gente que não tem o que comer, mas gasta não sei quanto aí no iPhone. Existe entende? uma programação, uma narrativa, para fazer as pessoas acreditarem que elas têm que gastar a vida delas de uma forma, têm que viver de um jeito e fazer determinadas coisas. Cultura? Entra um pouco eu na li- cultura, mas é mais do que isso. Existe uma narrativa que constrói a cultura. Por exemplo, Eu Pode falar. identifiquei muito naquele livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Napoleão. Essa tua fala, assim, eu me remeteu muito quando eu li esse livro. E hoje em dia já tem aquele livro me abriu, assim, a cabeça um monte, assim. você quer um justamente por exemplo causa disso. prático? Eu tenho um cliente particular que eu atendo, que ele é obeso. Ele já está emagrecendo bastante, mas ele ainda é obeso. E conversando com ele, você acha que qual que é o problema do obeso? Às vezes ele é preguiçoso, que a maioria das pessoas pensa, né? Às vezes ele não consegue fechar a boca.
Só que conversando e aprofundando, a maior dificuldade, o maior problema dele é que ele não consegue se indispor com as pessoas e nem falar não para as pessoas. Então imagina que ele vai no churrasco e ele tá fazendo dieta. E alguém oferece uma cerveja ou alguma coisa que não tá dentro do que ele tem que consumir. Ele tem medo de se indispor, porque se eu me indispor com alguém, eu não vou ser aceito, eu não vou ser amado. E aí eu aceito fazer mal para mim, para estar bem com o outro. Mas da onde vem isso? Vem justamente dessa narrativa que a gente vem desde a época da escola. Eu não sei quem tem uma idade próxima à minha, tenho 38, mas na escola, por que as crianças não faziam muitas perguntas? Porque a criança que perguntava muito ou era chato, ou era burro, ou era os dois, né? E aí a gente cresce sem fazer perguntas. Só que a gente tá na era da inteligência artificial, né? A inteligência artificial te ajuda se você fizer boas perguntas. E agora? Entende? Então essa narrativa é o que constrói o que a maioria das pessoas está fazendo, né? A gente vive o conflito hoje, a minha geração para trás, qual que é? Cara, eu fiz tudo o que falaram para eu fazer. Fiz faculdade, pós-graduação e tudo mais. Eu não tô nem mais feliz nem mais rico. E agora? É justamente a fábrica de zumbis atuando. Mas eles não criaram ele para ser feliz nem rico. Criaram somente para que pudesse retroalimentar o sistema. Você foi pronto. cumprindo demandas, né? Agora você faz isso, agora você faz aquilo. E quando eu me conectei com o estoicismo, tem duas perguntas extremamente poderosas que eu aconselho quem está ouvindo a gente aqui, quem está vendo a gente aqui, a fazer esse exercício. Epíteto, que é um dos maiores nomes do estoicismo, é um dos meus preferidos, porque epíteto não é um nome, significa adquirido. Ele foi metade da vida dele escravo. Depois ele foi solto, e aí ele estudou filosofia e começou a ensinar sobre felicidade. Um cara que foi escravo metade da vida e fala sobre felicidade, eu acredito que ele tem alguma coisa para ensinar pra gente. Com certeza. E tem duas perguntas no livro dele que chama Arte de Viver, que a primeira pergunta é: que tipo de pessoa você quer ser? E são tipo de perguntas simples que a gente não faz porque ninguém ensina a gente a fazer. Exatamente. Só que eu pergunto de volta: se você não sabe que pessoa você quer ser, que pessoa você tá sendo? É a mesma coisa que te perguntarem quem é você. A gente tá condicionado a falar o quê? Que você o nome, faz. a idade e qual a profissão. Como se quem eu sou fosse baseado naquilo que eu estou fazendo. E não é por aí. A gente acaba não conhecendo a própria essência, né? E o ponto aí é justamente isso. Que tipo de pessoa eu quero ser? Dá a ideia de que eu posso construir um conjunto de habilidades para me tornar aquela pessoa. E é justamente sobre isso. E a segunda pergunta é: que tipo de vida eu quero ter? O problema é que, às vezes, por exemplo, o meu sonho é morar numa fazenda, cuidar dos bichinhos. O seu é ser bilionária. O problema é que nós estamos vivendo a mesma vida. Aí não faz sentido. Entende? Então, essas duas perguntas, elas têm o poder de fazer você retomar o controle da sua vida. E foi só quando eu me respondi essas duas perguntas que eu comecei a construir a partir daí. Então, as pessoas que me acompanham nas redes sociais, eu faço um monte de coisa que a maioria das pessoas chama de maluco. Por exemplo, eu acordo às 4:30 da manhã todos os dias. Eu entro numa banheira de gelo uma vez por semana. Eu tomo banho gelado ao acordar todos os dias. E depois eu posso explicar tecnicamente por que eu faço isso. E eu não tô falando que todo mundo tem que fazer, tá bom? Eu faço isso, funciona pra mim e tem uma ciência por trás disso. E as pessoas me chamam de maluco. E é engraçado, sabe por quê? Porque dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 70% das mortes nos grandes centros do mundo estão relacionadas ao estilo de vida ruim. Com certeza. Então, ser normal, pra mim, ia ser ruim. Ser chamado de maluco é um elogio. Você tá fazendo o que você gosta, né? O que você quer, o que você É mais do que isso. propõe. É mais do que isso. Se ninguém tá falando que você é maluco, significa que você tá se tornando mais um doente. Exatamente. Se as pessoas se identificam Você é mais contigo, um. Se as pessoas te olham de forma esquisita, é porque você não é mais um daqueles. É verdade. Entende? Então, aí na contramão, né? exatamente. E a visão que eu tenho é o seguinte, e a própria o estoicismo e a Grécia Antiga explica, né? Tem um conceito chamado paideia. O que é paideia? Paideia significa formação integral do ser humano. Na Grécia, pra você ter ideia, a alfabetização acontecia a partir dos 15 anos. Porque para eles não era o mais importante a pessoa saber ler e escrever. Mais importante era desenvolver princípios,
virtudes, se conectar com seus talentos e começar a servir a sociedade. A partir daí, ele está preparado para aprender a ler e escrever. Só que veio para a nossa sociedade moderna, não sei porquê, só a parte da transmissão de conhecimento. E toda a nossa educação, boa parte, vem mudando bastante, mas ainda é muito focado em crescimento profissional e status. Uhum. E reprodução, né? Exato. É absorver aquilo, decorar, fazer a prova e esquecer depois. Mas para que a gente está na escola? A gente está na escola para se tornar um médico, se tornar um advogado. Então, a escola virou um lugar só para transmitir conhecimento e para preparar pessoas para atuar profissionalmente e para crescer, ascender socialmente. Beleza? O problema é que quando a gente não tem uma base de virtudes, de princípios e valores, a gente começa a enfrentar os problemas que a gente está enfrentando hoje, que é pessoas fazendo qualquer coisa para chegar nisso. Pisando em pessoas, roubando, matando, porque falta princípios e valores. Vou dar um exemplo prático do que é princípios e valores. Quando a pandemia estava rolando, eu estava em São Paulo, né? E eu tinha a minha academia estava ativa e foi proibido funcionar a academia. E aí um grupo de alunos meus falou, Dredd, a gente vai correr na rua, vamos com a gente? E o governador tinha liberado, não, pode fazer exercício na rua. Eu falei, eu não vou. Aí disse, por quê? Eu falei, porque não é certo. Como assim não é certo? Tá permitido. Aí eu falei, se todo mundo resolver sair agora para correr na rua, o que acontece? A pandemia piora, né? O que me torna melhor que alguém para poder sair, essas pessoas não. Sim. Essa é diferente do que é legal, diferença entre do que é legal perante a lei e do que é certo. Uhum. A gente aprende a não fazer aquilo que é errado perante a lei e não aquilo que é certo, que é justo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E tem um degrau a mais ainda, né? Tem gente que só não faz aquilo que pode ser pego. Uhum. Pode estar errado, não sendo pego, tá tudo certo. É, tem bastante gente. E esse aspecto moral, né, que são as virtudes, que eu acredito que a gente perdeu isso. E eu não sei se vocês lembram, mas quando eu era jovem, 20 anos, não se via livros de filosofia nas bibliotecas. Então isso é um indício que a filosofia surgiu quando a Grécia e a Roma Antiga começaram a ter uma crise Uhum. de valores. E é justamente o que a gente está vivendo. Mas eu acredito que a gente está vendo muito mais uma inversão de valores, totalmente. Você não acha? Eu acho que... Eu não sei se essa inversão é só uma forma de confundir as pessoas para acabar com os valores. Tu diz que foi alimentado pela mídia para isso? Quando a gente diz mídia, a gente está falando... aqui, sendo direto, tá bom? Sem enrolation. Alguém paga a mídia, certo? Sim. Então, a lei de quem paga mais domina a narrativa, Uhum. certo? Então, alguém domina a narrativa para dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Alguém manipula. Alguém manipula a mídia. Uhum. Né? Pra você ter ideia, eu vi um podcast de uma ex-repórter de um grande canal de TV aberta, falando que como é que eles fazem para uma notícia ir para o site. A pessoa que trabalha colocando a notícia no site, ela ganha por clique no site. Então, ela coloca uma chamada absurdamente chamativa para ter mais cliques. Então, eles não estão preocupados com a verdade. Uhum. Eles estão preocupados em noticiar algo. Estão preocupados em fazer com que aquilo Cria cliques. dê cliques, né? Então, o lance da inversão de valores, eu vejo mais como um corrompimento dos valores. Por exemplo, as pessoas valorizarem mais o dinheiro, a carreira e o status do que a própria saúde é um corrompimento de valores que se transforma em inversão de valores. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo, mas a minha leitura, digamos assim, de valores em si, dessa inversão de valores, é como se existe um princípio que é imutável, que é inegociável e é validado, é daquela forma e pronto, certo? E vem alimentado pela mídia ou por alguém que está no topo da pirâmide, não sei, que tenta manipular para que as pessoas achem que não é dessa maneira. É o totalmente contrário, tu entende? Porque existe, né? Existe o caminho contrário para tudo. Nós estamos falando absolutamente a mesma coisa. O corrompimento, o que é corromper o copo? Furar o copo e o copo vazar. Sim.
certo? Ele perde a Pra haver funcionalidade. a inversão, tem que ter o corrompimento. Uhum. Entende? Entendi. Então, por exemplo, se os valores... Um dos valores universais são família, certo? Sim. Para eu ter a inversão de valores a ponto da família não ser mais um valor, eu preciso corromper esse valor primeiro. Uhum. Ele precisa perder a importância. Mas Sim. é que a gente tem que Entende? pensar numa sociedade que não tem instrução. Na verdade, tem instrução, só que eles não estão. Mas a gente tem que cuidar, por exemplo, tem muitas coisas que a gente, pelo nosso jeitinho brasileiro que a gente faz, que tem a ver com a corrupção. Entendeu? E que as Jeitinho brasileiro é corrupção, vamos combinar? Jeitinho brasileiro Não é uma forma de queremos corrupção. polemizar. Ué, Não, mas é verdade. mas olha Mas só, é. jeitinho brasileiro é corrupção, gente. Você reclama do cara que tá lá em Brasília, só que você põe gato na televisão. Uhum. Sim. A gente só tá falando... É sobre Bebe isso. e dirige. É um tiro na cabeça ou um tiro na mão? Aham. A gente só tá falando sobre isso. Isso mesmo. Entendeu? O cara que vai de carro pelo acostamento, isso é uma corrupção. Sim. Corrupção é colocar o seu bem pessoal Na frente. na frente do bem do todo. Mas essa prática já é tão incorporada na nossa sociedade que a pessoa já acha achando que aquilo é normal. E aí a gente entra Então, no a gente conflito tem- de valores. A Mas gente aí tem é que onde eu cuidar. falo sobre a cultura. É Porque a cultura, cultural. ela é passada de geração em geração. Então, Uhum. se durante toda uma geração, vamos lá, para se criar, segundo dizem os grandes autores, para se criar aí um mito, tem que ser no mínimo 20 anos, certo? Ou seja, para se criar uma ideia que seja algo que não tem como relutar, leva muito tempo. Ok? Então, se isso já está sendo trabalhado na cultura, já no tempo da minha bisavó, então a maneira que eu criei, onde eu nasci, já está, o ambiente já está preparado, entendeu? Para me ensinar dessa forma. Eu vou ser criada dessa forma. Sim. Então, ir na contramão disso é complicado. É por isso que eu falo sobre mentes que questionam. Porque se eu for uma mente questionadora, eu vou querer saber o porquê de todas as coisas. Mas esse é o ponto. A mente questionadora, nesse contexto que a gente tem, a gente está esperando que elas nasçam do nada. E é o que eu digo sobre... o meu maior inimigo é a fábrica de zumbis. Entendi. Sim. Porque a Perfeito. fábrica de zumbis cria alienados. Uhum. Tudo bem, eu não tenho problema nenhum com cancelamento, tá, gente? Vocês não precisam falar nada do que eu tô falando. Ela criam gordos, alienados, burros, doentes e fracos. Uhum. Entendeu? Agora, você pensa numa pessoa fraca, doente, sem energia, que não tem controle sobre os próprios desejos e sobre o próprio corpo. Como é que ela vai ser uma mente questionadora? E como que você trabalha isso nos teus... Como tu desperta Pensa. uma mente questionadora? Isso. Primeira coisa, pra gente construir e ajudar as pessoas a fugirem da fábrica de zumbis, o primeiro degrau é uma coisa chamada autodisciplina. E autodisciplina é você doutrinar desejos e repulsas. O que significa isso? É o fazer um trabalho para desejar menos coisas e menos as coisas. Domínio próprio? Domínio próprio e autodisciplina quer dizer a mesma coisa. Uhum. Mas eu fazer um trabalho para desejar menos coisas e menos as coisas e odiar menos coisas e menos as coisas. O que isso significa? Por exemplo, eu amo chocolate. Não amo chocolate, dando um exemplo, tá? Eu amo chocolate. Uma das formas de você desenvolver o autodomínio e trabalhar a doutrinação dos desejos é você, de tempos em tempos, se privar de comer chocolate. Para que aquele chocolate não tenha o poder de controlar as suas ações. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Ficar refém dos seus desejos é mais ou menos isso. Você é escravo de tudo aquilo que você não consegue dizer não. Entendi. Isso é Entende? forte, né? Você é escravo de tudo aquilo que você não consegue dizer não. E eu não consigo dizer não pra muitas coisas. Então você é escrava de muita Então, todos nós somos. Sim, de é algumas verdade. coisas. É verdade. O lance é justamente esse. Então, a doutrinação dos desejos é eu fazer menos as coisas que eu desejo fazer. Não para me autoflagelar, tá bom? É para que essas coisas não me dominem. Tá. E a doutrinação das repulsas é eu me expor gradualmente a coisas que eu não gosto. Tipo, tomar banho gelado. Exatamente, aí você pegou o ponto. Para que essas coisas não roubem a minha energia. Sabe, tem gente, por exemplo, que todo mundo tem algum tipo de pessoa que não vai muito com a cara, né? Sim.
Mas às vezes você precisa falar com aquela pessoa e aquela pessoa te rouba uma energia. Doutrinar as repulsas é você aprender a lidar com as coisas que você não gosta, que não te fazem tão bem. Porque essas coisas a gente não controla. Você fala sobre dinheiro, né? Está 100% sob meu controle me tornar bilionário? Sim ou não? Não. Não tá. Então eu tenho que focar naquilo que está sob meu controle. Uhum. Exatamente. Perfeito. Entende? Então o primeiro passo, trabalho. E aí o treino entra nisso. Por quê? De manhã você tem vontade de ficar dormindo ou ir pra academia? Depende do dia. A maioria das pessoas, a maioria do dia, quer ficar dormindo. Ah, Então eu desejo dormir, mas eu escolho fazer alguma coisa sim. que eu não quero fazer. Ou eu quero emagrecer. Então, se eu como uma barra de chocolate por dia, eu vou começar a comer 2 quadradinhos só. Sim. Então, eu estou treinando ali desejos e repulsas. O exercício físico é uma baita ferramenta para isso. Esse é o primeiro caminho, porque sem autodomínio, você dificilmente vai desenvolver as outras virtudes. O estoicismo, ele prega que existem 4 virtudes cardeais, né? Que é a liberdade, a sabedoria, coragem, justiça e temperança. Sabedoria é você se alinhar com o funcionamento do mundo e com a natureza humana. É você se alinhar com isso. Por exemplo, tá chovendo e você fica bravão que tá chovendo. Você tá desalinhado com o funcionamento do mundo. Sim. Quando você tá alinhado com o mundo, você sabe que chuva pode chover, pode sair sol, e você aceita qualquer coisa que vier. Coragem, eu falei um pouco sobre coragem, né? Que é você fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo que você sinta medo e mesmo que aquilo não te beneficie como pessoa. Justiça é fazer o que é melhor para mim, para você e para o mundo. Temperança é equilíbrio, né? É eu ser comedido, não ser escravo nem dos prazeres e nem das repulsas. Então, isso que eu ia te falar. Porque você falando sobre isso, me veio à mente que a gente tem que realmente passar por esses repulsas, né? Treinar isso. Mas é muito difícil quando a gente se expõe demais àquilo que é maléfico pra gente. Isso pode nos tornar doentes também. Então, Perfeito. existe um equilíbrio. Ou seja, eu até posso me expor a esse tipo de energias negativas, desde que seja muito bem equilibrado, né? Perfeito. Eu acredito que a gente deva se expor, tá? Porque, pelo simples fato de que a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer quando a gente sair daqui. Uhum. Alguém pôs na agenda pandemia 2020? Não. A gente não imaginava. Uhum. Então, qualquer coisa pode acontecer. Então, o preparo contínuo, ele precisa acontecer por isso, que a gente nunca vai saber o tamanho do problema que a gente vai enfrentar. Só que, como é que a gente faz esse treino? Na academia, você faz o quê? Você chega na academia e coloca 200 quilos no agachamento e vai agachar? Não. Você começa fazendo só com a barra, aí você põe um pezinho. Então, exposição gradual. Uhum. Se eu sou extremamente dependente emocionalmente de chocolate como uma barra por dia, não é inteligente eu tirar 100% disso de uma vez. Uhum. Eu vou fazendo uma exposição gradual. Se eu como chocolate 7 dias, eu vou comer 6. Se eu como uma barra, eu vou comer meia. Até porque se você fizer do nada, isso não vai ser sustentável ao longo do tempo. E vai adoecer, né? É a mesma coisa repulsas, né? Vamos supor que a pessoa ela tenha medo de falar em público. Você não vai dar uma palestra para 10 mil pessoas na sua primeira palestra, provavelmente você vai sofrer muito, pode até adoecer. Então, mas a exposição gradual tem que acontecer. E o problema que a gente enfrenta hoje é que essa alienação que é construída pela fábrica de zumbis faz as pessoas terem aversão a se afastar dos desejos e se aproximar das repulsas, entende? A pessoa não quer fazer nada desconfortável. Eu tenho 2 programas, né? Onde eu treino as pessoas através dessa perspectiva. Um programa chama Comunidade Comportamental, que é o uso do corpo para mudar o comportamento, que é um programa de treino online, ao vivo, em grupo. São treinos. O meu público principal são empresários e pessoas com uma demanda de vida muito grande que têm dificuldade de ter consistência e encaixar o treino na sua vida. Só que tudo tem essa pegada do treino com o estoicismo. Então, o treino tem uma reflexão final, onde eu trago uma reflexão do estoicismo. Porque eu acredito que o treino é um laboratório para a vida. Com certeza. Vou dar um exemplo para você. Imagina que eu mando você fazer 50 flexões. Tá bom?
você vai ter que achar uma forma de fazer essas 50 flexões. Se você der conta, você pode fazer as 50 direto, ou você pode fazer 2 séries de 25, ou você pode fazer 5 séries de 10. É a mesma coisa, imagina que isso aqui é um problema. Você vai ter que resolver o problema. Você vai precisar usar a sua inteligência para escolher a melhor forma de resolver esse problema. Estratégia. O treino, o método que eu desenvolvi, ele funciona para isso também. E aí é treino físico mesmo conectado com a reflexão. E eu tenho um programa que chama TREC, que é treinamento de repertório emocional e comportamental, 100% baseado no estoicismo. E aí não tem nada de fato com o exercício físico. Eu trago um princípio do estoicismo, eu explico aquilo e lição de casa. Todo encontro tem lição de casa, porque a vida é prática, não é teórica. É verdade. A gente vive, tem um termo para isso que é obesidade mental. Se você perguntar para qualquer pessoa, você sabe o que precisa fazer para ser mais saudável? Sei. Você faz? Não. É que precisa da constância, né? A gente precisa aprender menos e fazer mais. Aham. A gente tem aquele pico emocional toda segunda-feira. Ai, vou começar a dieta. Aí a terceira já, ai, aquele chinequinho. Mas sabe por que isso acontece? Isso tem a ver com hábitos, né? 90% das pessoas... Isso que eu vou explicar que é muito poderoso, tá, gente? Vai ajudar muito quem quer instalar um novo hábito. O que 90% das pessoas fazem? Assistiu o nosso podcast aqui, tá extremamente motivado, quero mudar minha vida, quero melhorar, vou começar a treinar amanhã. Aí, geralmente, ela pergunta para as pessoas mais próximas o que elas fazem de treino. Aí vamos supor que você é uma corredora e você está treinando para uma maratona. Maratona são 42 quilômetros. Eu tô correndo 5 quilômetros por dia. Isso é um exemplo esdrúxulo, tá, gente? Aí a outra pessoa fala, beleza, é isso aí, vou correr 5 quilômetros por dia. Aí no primeiro dia ela dá um jeito de correr e consegue, porque ela tá motivada. Sim. Só que ela quase desfalece fazendo isso. Tudo dói, no outro No dia... outro dia ela tá imprestável, tudo dói. Ela tá de mau humor, mas ela ainda tá um pouco motivada, ela vai de novo. No terceiro dia, o que ela fala? Isso não é pra mim, eu não dou conta, e desiste. Por quê? Pra gente instalar um hábito, a gente precisa de motivação. Precisa estar motivado, sim. Quem fala que motivação não é importante não entende nada sobre o cérebro. Motivação é importante. Só que, para eu ter consistência, a minha habilidade de realizar algo tem que ser maior que esse algo. E uma pessoa sedentária há 20 anos, começar a querer correr 5 km todos os dias, o desafio é muito maior do que a capacidade dela. E aí, quando a motivação vai embora, ela não vai. Então, a maioria das pessoas se superestima e acha que tá melhor do que tá. E o que eu falo para as pessoas começar é o seguinte: você tá sedentária há 10 anos? Começa fazendo 5 agachamentos por 30 dias. Dredd, mas isso não vai mudar o meu corpo. Não vai ter grandes mudanças consideráveis no seu corpo. Isso é um fato. Mas, se você criar a consistência de fazer 5 agachamentos por 30 dias, você já tem o hábito de fazer isso. E você vai conseguir aumentar, ampliar, e você vai ser consistente. Que o que importa, gente, é ao longo do tempo. Não adianta você treinar 3 horas por dia por um mês. É melhor você treinar 10 minutos por um ano. Sim. Isso traz muito mais resultados. Os meus treinos, por exemplo, eles não duram mais do que 45 minutos por dia. Mas tu acha que... Quer dizer, tu sabe que eu acho que o fato de ter alguém para poder ali me direcionar muda tudo. Porque quando a gente tem alguém para prestar conta, é mais fácil a gente se movimentar, entende? Perfeitamente. Todos nós precisamos, primeiro, querer. Uhum. Segundo, um método validado, algo que Sim. funcione. Terceiro, um treinador. Para qualquer área da vida. Para Exatamente. qualquer coisa. A gente precisa de mentores. É, verdade. Mentor e treinador. Você sabe de onde vem a palavra mentor? Da onde? Mentor vem da Grécia Antiga. Tem um dos contos mais antigos e conhecidos, é a Odisseia. Uhum. A história de Ulisses. E o filho de Ulisses, quando o Ulisses sumiu, ele tem um conselheiro que ajuda ele a encontrar, a buscar o pai. E o nome desse conselheiro é mentor. Então, mentor é um conselheiro confiável. Esse é o Gostei. significado da palavra que Mentoria, hoje em dia se usa coach. tanto mentor, que a maioria não sabe o que quer dizer, Aham. mas o mentor vem dessa história, o nome, a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria e também a deusa da guerra, ela se fantasia no amigo do filho do Ulisses, e esse amigo tem o nome de mentor.
Que legal, né? É uma aula Então, de história. mentor é um conselheiro confiável. Gostei. Então, o nosso podcast é da ideia ao... Sucesso. E o que é sucesso para você? Sucesso para mim é fazer aquilo que eu acredito que eu vim fazer nessa terra e todo ser humano, embora a maioria não se dê conta ou a maioria tenha esquecido, veio fazer na terra, que é se conectar com a sua excelência como ser humano. Nosso maior trabalho na terra é se conectar com a nossa centelha divina, que é atingida através do autotrabalho, da construção e do desenvolvimento das virtudes. Quanto mais eu trabalho para construir sabedoria, coragem, justiça e equilíbrio, mais eu me conecto com a minha centelha divina e mais perto da excelência eu chego. E para mim, isso é o verdadeiro sucesso. Que legal. É o que eu digo sobre... Eu digo a mesma coisa em outras palavras, porque, né, eu não sou coaching. Mas eu sempre falo que o nosso propósito é justamente nós chegarmos ao máximo do nosso potencial. Porque aí sim a gente vai estar fazendo diferença nesse mundo, onde a gente está. Dredd, eu gostei muito da nossa conversa. Gostei pra caramba. Eu com certeza vou assistir de novo esse podcast. Lu, o que tu achou? Maravilhoso, né? Agora eu vou treinar minha mente. A minha cabeça tá explodindo, tá? Eu gosto muito de assuntos assim. Muito mesmo. Que legal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo. E o pessoal daí de casa também deixem comentários aí, Isso. né? Isso. Pra gente saber o que vocês acharam. E se tiver perguntas, depois as meninas podem me passar e a gente... E compartilha esse vídeo, né? O pessoal tem que Compartilhe. compartilhar. Curta nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Spotify, né? Para vocês receberem sempre conteúdos de empreendedorismo, histórias de empreendedores de Joinville e região. A gente queria agradecer aos patrocinadores, que é a Meyer Advogados, a V0 Marketing, Marielle Tamara Coach, treinadora empresarial, Ronaldo, Ana e Martina, que te ajudam a morar e trabalhar na Europa, Gayatri Saneamento, O Cerealista, Ricardo Enneagrama, Billy Glass e o Dredd, que está aqui. Mais um falando parceiro. Sobre... Dredd, só uma última coisa. Onde é que o pessoal consegue achar teus livros? Tá, no meu Instagram, @dreadcoach.oficial. Aí é só falar comigo por direct que eu explico como é que funciona para adquirir o livro. Perfeito. É isso aí, gente. Qual câmera que é, gente? Qual que é a Obrigada a produção? todos. Essa daqui. Obrigada. É isso, muito obrigada, gente. Deixa aí seu dedinho no curtir, tá bom? Compartilha, porque eu tenho certeza que esse assunto aqui é muito importante pra gente conseguir ter aí uma sociedade com uma mente questionadora, É verdade. né? Essa é a minha luta diária como professora e mentora. Eu acho que a do Dredd, da Lu, agora também está nessa missão, da Nanda, de todo mundo. É pra isso que nós estamos aqui. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê na próxima.